Evangelho de João, capítulo 8. Texto todo mundo conhece, todo mundo já extraiu desse texto a partir do versículo 1 até o versículo 11. Todo mundo já extraiu daqui algum ensinamento, um aprendizado. A partir do versículo 1, podemos? Isso aqui fala da mulher apanhada em flagrante adultério. Diz assim no versículo 1. Jesus, eu acho interessante esse texto aqui, é o texto anterior, né? Que ele termina falando dos guardas que foram prender Jesus e voltaram assim, impactados, e falam para quem tinha enviado a ele para prender Jesus: jamais alguém falou como este homem, no versículo 46. E eles ficam tão impactados que quem enviou eles lá, os fariseus, os religiosos daquela época, chegou a dar-se ao caso de que também tu és da Galiléia. E aí ele fica assim, mexido com a conversão, com o que a palavra de Jesus gerou no coração daqueles guardas. E aí nós entramos nesse capítulo 8, ele dizendo o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado o quê? Pois ensinava, ensino, coração ensinável, aquele que absorve, que é humilde de humus, que é como a terra, sabe? Que a semente é lançada e ela vai germinar, porque você absorveu. O ensino tem que fazer diferença na nossa vida. A gente não pode ser ouvinte esquecido da palavra, como está lá em Tiago. A gente tem que fazer com que essa palavra, esses ensinos, esses aconselhamentos, de fato, encontrem pouso no nosso coração. E a nossa vida caminha em sintonia com essa verdade. Amém? Versículo 3. Olha só, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Uma mulher só. Não trouxeram um homem. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Vai ter estação na nossa vida, sabe, Ricardo, Ana Paula? Vai ter estação na nossa vida, vai ter momentos da nossa vida que nós estaremos sós. Estaremos aguardando apenas uma manifestação poderosa de Jesus na nossa vida. Tem momentos na nossa vida, os momentos mais difíceis da nossa vida, a gente está só, ou com bem poucos ao nosso lado. Eu vi um camarada dizendo que os momentos mais difíceis da nossa vida, a gente vai estar sozinho. Ele fez alguns lugares que a gente fica sozinho. No hospital não tem cama de solteiro. Aliás, não tem cama de casado. Lá só fica você, Batom. Fica lá do teu lado quem te ama, um parente, uma pessoa chegada na tua vida. Ele disse que cemitério também, o caixão não tem 2 compartimentos, é só você que vai. Então tem momento da nossa vida que é assim, que é. E a gente precisa de Jesus nesse momento da nossa vida. A gente tem que saber do que a gente é feito. E colocou ela no meio lá. Colocou ela em destaque. Colocou ela assim, em observação, sabe? E completam. E na lei de Moisés, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. É isso que está reservado para essa mulher. É isso que a lei manda. É isso que Moisés passou. É isso que ele foi nos ensinado. Tu, pois,
o que dizes. Essa é a diferença desse tu, pois, o que dizes. Porque chegará um momento da nossa vida também que nós temos que dizer ou expor o que de fato nós temos dentro de nós. Tu, pois, o que dizes. Não tem como não encontrar uma palavra diferente de Jesus do que foi dada. De nós precisa sair nesse momento da adversidade, quando o insulto é levantado, quando a agressão é manifesta contra nós, uma adversidade, a necessidade de se posicionar. A gente tem que sair de nós o quê? Misericórdia, graça, perdão, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Mas a lei, tu, pois, o que tu dizes? E isto diziam eles, tentando, quer dizer, quer pegar Jesus numa situação difícil, para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha, é um troço que ninguém sabe o que está sendo escrito nessa terra por Jesus. Bem, eu estava distraído ali, escrevendo alguma coisa, ou dando tempo. E eles voltaram a insistir, né? Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou, ficou de pé, olhou para cada um deles. Acho que o olhar de Jesus era impressionante, constrangedor, impressionante, penetrador. Ele olhava para você assim, e você era capturado, sabe, pelo amor, atraído. Quando ele olhou para Mateus onde ele coletava os impostos, era Levi, não é isso? Quando ele olhou para Mateus, não precisou falar nada, o cara levantou e seguiu. Amém? E a gente precisa ter essa revelação em nós, sabe? Como se insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse. Depois dessa olhada, sabe? Depois dessa observação, assim, cada coração, o que se passava em cada mente daqueles escribas, daqueles fariseus, daquelas pessoas que já estavam, inclusive, com pedras nas mãos. Pronto. Para que se faça a justiça dessa terra, da religião que cansa. Aí Jesus lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja primeiro que lhe atire a pedra. Vamos lá. Jesus, nesse momento, faz com que eu e você e aquela plateia com pedra nas mãos olhem para dentro de si. Porque os nossos olhos estão sempre voltados para o próximo, para os outros. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. A gente precisa nos avaliar. Senão você é um usura e não percebe. Você é uma pessoa debochada e não percebe. Você é uma pessoa que gera conflito e não percebe. Você é chamado de uma pessoa sem noção. Quem já falou isso alguma vez? Sem noção, essa pessoa não se enxerga, não se observa, não olha para dentro. Todo mundo sabe quem é você, a você não, essa revelação não chegou até você. Aí não há mudança. Não há mudança. Não há esse desapegar, essa transformação. Então, quem não tem pecado, lá em João, lá no Evangelho,
nas cartas de João está lá, né? Aquele que não tem pecado, mentiroso. Ele não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aí fica um olhando para o outro, né? Porque todo mundo se conhece. Talvez ali, com a pedra na mão, tivesse até alguns que já se deitaram com essa mulher. Lá em Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, diz que tanto o homem quanto a mulher que fossem apanhados em adultério deveriam ser apedrejados, mas levaram só quem? Então tinha gente ali que estava se escondendo. E então ele, versículo 8, tornando-se a inclinar-se, baixou de novo, voltou para sua posição inicial e continuou o que? A escrever no chão. Deu tempo. Transformação demora. O evangelho é um processo de mudança. Essa palavra de Jesus no nosso coração, ela é um processo. Devagarzinho, de tempo em tempo, você vai fazendo morrer essa natureza humana, vai abandonando algumas práticas, algumas coisas vão tomando um valor maior na tua vida, que é o amor ao próximo, que é graça, que é misericórdia, que é perdão. E outras coisas dessa terra, né, Ana Paula? Essa natureza humana da gente, ela vai se desfazendo no ser. Esse sentimento rancoroso, religioso, de apontar de dedo, não é verdade? Isso vai se desfazendo no nosso ser. Pode falar, Danielza. Todo dia é um crescimento, é uma transformação diária. E ele volta, senta-se, e enquanto Jesus senta, aquelas mentes, não é verdade, Beto? Aqueles corações ali estão gerando HD dentro de si. Estão à procura das suas debilidades, dos seus erros. Eu não paguei a conta ali, eu enganei lá, passei a perna para cá. Eu fingi que não vi, passei por cima de quem estava caído no caminho. Não é verdade? Eu me desviei do que é bom, do que faz bem. Eu peguei um dinheiro lá no templo. Rapaz, aquilo ali começou a gerar no coração, na mente daqueles homens, essa avaliação pessoal que eu e você precisamos fazer. Esse nosso senso de justiça. Já diz lá no livro de Isaías, não é isso, Ricardo? Que a nossa justiça é com trapo de imundícia. Então, tempo. Voltou, sentou no chão, começou a escrever no chão. A bola está com vocês. Acho interessante, sabe, na Paula? Aqui no versículo de baixo diz assim, versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e o quê? E acusados pela própria consciência, precisou Jesus dizer, olha, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Não, eles mesmos, acusados pelas suas próprias consciências, foram-se, o quê? Retirando, saindo, um por um. E depois dá uma dica pra gente assim, a começar por quem? Começar pelos mais velhos. Os mais velhos são mais rápidos para algumas coisas. Opa, velho rápido é difícil, né? Os mais velhos são mais rápidos para algumas coisas, deixa para lá. Eu já passei por isso. Certo, Ronald? Os mais velhos estão mais desarmados. Já praticaram essas coisas. Sabe como é que é?
sabe que não vale a pena, não gerou resultado positivo nenhum na vida deles. Tem mais experiências de vida. E começa por eles. Cabeça branca, barbão. Pega a pedra assim, ó. Pluf. Não tem como negar que eu, no auge da minha idade, não tenha pecado. Não tem como negar. Larga a pedra. E basta o primeiro fazer. E as pedras vão caindo. Uma por uma, sabe? Uma por uma vai caindo. Aquele som de pedra caindo no chão. E Jesus ali, ó. Escrevendo no chão e dizendo assim: a minha palavra fez efeito. O evangelho está fazendo efeito no meio da sua sociedade. Esse povo. E foram se desarmando, e dos mais velhos até os últimos, ficando só o quê? Jesus e a mulher no meio onde estava. Como eu já falei aqui na introdução, chegará um momento na nossa vida que ficará somente você e Jesus. Bem, às vezes a gente entra num caminho, sabe? A gente faz escolhas, a gente pisa em chão que não devia, entra em areia movediça e tem situações que para tirar a gente desse quadro, dessa situação, dessa vergonha, desse momento difícil, é só Jesus que vai te dar a mão, que vai te curar, que vai te levantar, que vai te dar uma nova oportunidade. Que não, olha, imagina o coração dessa mulher, gente. Essa mulher não foi arrastada para o meio daquela praça, a porta daquele templo, para onde Jesus estava. Ela disse com certeza: acabou. Eu me encontrarei com a morte, com o apedrejamento daqui a pouco. Eu não tenho mais saída. Eu não tenho mais quem me acuda, quem me tire daqui. Eu estou à disposição dos meus algozes, dos religiosos, dos apontadores. Eu não tenho mais direito de resposta, de defesa. Eu fui apanhada em flagrante. A alma dessa mulher devia ser um turbilhão de medo, de angústia, de vergonha. Todo esse volume de coisas que às vezes cada um de nós possa estar vivendo, possa ter vivido. E aí, ele diz assim, não viu ninguém e perguntou-lhe a mulher, perguntou a mulher, né? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nenhumzinho te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. E então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai. E o quê? Você está tendo uma nova oportunidade agora. Amém? Está tendo uma nova oportunidade agora de ser uma nova criatura, uma nova pessoa, uma pessoa transformada. Às vezes a nossa vida está assim, gente. Amém? A gente está em situação difícil, sem saída, sem possibilidades. A gente está abatido. A gente está num estado de plena vergonha. E o interessante é que
os religiosos, os escribas e os fariseus, aquelas pessoas que deveriam, na verdade, ser a expressão, né, da proteção, do cuidado, da misericórdia. Mas a religião, ela tem esse papel. Tem gente que parece que está esperando só o nosso erro, né, Ricardo, para apontar. Sabia. E Jesus dá essa oportunidade dessa mulher viver em novidade de vida. E eu e você aqui hoje temos assim a gente é dispenseiro, né, dessa graça. A pergunta para hoje é: o que você tem dado? O que tem saído de você? O que as pessoas têm visto em você? O que as pessoas esperam de você? O que as pessoas buscam em você? Tua palavra é temperada, é amorosa. Você é fruto desses ensinos de Jesus. Você é dispenseiro dessa graça. A lei manda atirar a pedra. E a graça, ela diz para a gente se observar, se avaliar, perceber que o irmão tem limitação, eu também tenho as minhas limitações. A gente se ser uma comunidade que se perdoa mutuamente e que ajuda a gente a caminhar, dar mais um passo, andar mais um pedaço e ser transformado pelo Evangelho. Vamos ficar de pé? Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra. Palavra simples que faz com que a gente desarme nosso ser. Palavra simples também que a gente sabe que tu é presente, sabe, Deus? Tu é presente no dia da angústia, sabe? Tu é um Deus que não nos abandona. Aquela mulher chega como adúltera e na hora de sair, ela ouve a seguinte palavra: mulher. Mulher agora transformada, mulher na essência da palavra, sabe, Deus? Mulher digna. Ela sai dali e vai, ele diz, vai viver uma vida nova, vai viver novas experiências. O que era um fim para você, o que é um fim para nós, ou quando a gente diz que não tem mais jeito, para Deus ele coloca uma vírgula ali, sabe? Coloca uma vírgula ali e a história continua em novidade agora, em decência, em vida organizada, em desejo de transformação, de não ser mais percebida ou percebido e ser visto como adúltera ou como adúltero, que fosse lá naquele quadro ali, sabe, Deus? Eu te agradeço pela tua palavra, que nos ajuda a melhorar, que nos ajuda a frutificar em graça. Ó Pai, no nome de Jesus, que haja isso no nosso coração, que chegará dia, observem bem, chegará dia que a gente vai precisar praticar essa palavra. E a gente tem que ser como aqueles homens ali, aquelas pessoas, aquela plateia. Abrir mão, sabe, Deus, da nossa justiça, do nosso senso de justiça e se desarmar, largar essas pedras no chão e perdoar. Perdoar, porque lá no Pai Nosso diz: perdoa o nosso pecado assim como perdoa as nossas dívidas, assim como, quer dizer, do mesmo jeito, sabe, Deus, que nós perdoamos nossos devedores, aqueles que fizeram mal contra a gente, contra mim. Então, na mesma velocidade, sabe, Deus? Na mesma velocidade que o Senhor nos perdoou, a gente deve perdoar também. No nome de Jesus. A gente não olha para merecimento, a gente não olha para proximidade, a gente não olha para nada, a gente tem que perdoar. Em nome de Jesus. Prepara uma semana abençoada para esse povo, Deus.
Prepara uma semana de boas notícias. Prepara uma semana de manifestação do teu espírito. Prepara uma semana de transformação, de boas notícias. No nome de Jesus. Está longe de nós qualquer sentimento que contraria a tua vontade e a tua palavra. No nome de Jesus. Guarda cada um do homem mau, da pessoa perversa, do violento, do sanguinário, da bala perdida. Meu Pai, guarda pra gente, prepara pra gente uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém. Amém.